Senhoras e senhores, o nosso vídeo de hoje é uma revisão de radiciação. É muito importante estudar radiciação por conta de várias equações matemáticas, várias expressões matemáticas. A gente vai estar sempre utilizando esse conceito de radiciação. Então, é importante para as pessoas que querem aprender, que querem revisar e aquelas que querem estudar para fazer provas, fazer vestibulares, etc. Então, radiciação é uma operação inversa da potenciação. E a nomenclatura de uma raiz é essa aqui. Ó. Então, aqui nós temos o radical, né? O n aqui é o índice da raiz. Quando esse índice aqui for número 2, ele nem aparece. E aqui, dentro da raiz, nós temos o radicando, representado aqui pela letra A. Então, nós vamos ver agora alguns exemplos de radiciação, exemplos simples. Então, a raiz quadrada de 25 é 5. Por que ela é 5? Porque se eu pegar o 5 e elevar ao quadrado, que é o índice da raiz aqui, 5 vezes 5 vai dar 25. Raiz cúbica de 8, 2. Por que é 2? Porque 2 é um número que, se eu elevar ao cubo, ou seja, multiplicar por ele mesmo 3 vezes, eu vou encontrar o 8. A raiz quarta de 16, 2. Pelo mesmo motivo. Se eu pegar o 2 e elevar a quarta, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, eu vou encontrar 16. É por isso que radiciação e potenciação elas andam juntas. Uma é a operação inversa da outra. Aqui é a comprovação de que esses resultados aqui são resultados verdadeiros. Agora vamos ver algumas propriedades de radiciação. A primeira propriedade que nós vamos estudar hoje é: se o radical possuir índice igual ao expoente do radicando, a raiz será igual à base do radicando. Ou seja, você vai poder simplificar. Então aqui, por exemplo, o índice e o expoente, no caso aqui o 3, é o mesmo valor, a gente simplifica aqui, né, e o resultado é o 5, é o próprio radicando. Aqui, raiz quadrada de 10 ao quadrado. Como eu disse anteriormente, se não aparece o índice da raiz aqui, é porque é 2. Então, simplificando esse 2 do índice da raiz com 2 do expoente do 10, então vai dar 10. Né? Você simplificando aqui, a raiz desaparece. Mesma coisa aqui, ó. Raiz décima de 2 terços elevado a 10. Simplifica o 10, que é o expoente com o índice da raiz, vai ficar 2 terços. 9 décimos, né? Raiz quinta de 9 décimos elevado a 5, é o mesmo, que é o mesmo expoente e índice. A gente elimina, então o resultado 9 décimos. Então, simples essa primeira propriedade. Se eu tenho o mesmo índice e o expoente, a gente pode eliminar e o resultado vai ser o próprio radicando, certo? A raiz não sofre alteração, segundo a propriedade, se multiplicarmos ou dividirmos o índice do radicando e o expoente, o índice do radical e o expoente do radicando por um mesmo valor. Então aqui, ó, um exemplo aqui, se eu pegar o n e multiplicar por p e o m por p, o resultado mantém o mesmo. Certo? A mesma coisa se acontecer a divisão do índice e do expoente pelo mesmo número. Então, um exemplo aqui, ó. Raiz cúbica de 56 elevado ao quadrado. Observe que o índice 3 foi multiplicado por 4, aí foi para 12, e o expoente 2 também foi multiplicado por 4, aí veio para 8. Então, esse resultado aqui vai ser o mesmo desse aqui, ó. Não altera quando você multiplica o índice e o expoente pelo mesmo valor. A mesma coisa acontece na divisão. O 10 aqui foi dividido por 2, deu 5. E o 6 foi dividido por 2, deu 3. Então, essa raiz décima de 5 elevado à sexta tem o mesmo resultado da raiz quinta de 5 elevado ao cubo. Certo? Outra propriedade. O produto de radicais
de mesmo índice é igual ao produto radicando. Eu só posso multiplicar radicais quando ele tem o mesmo índice. Então aqui, essa raiz n de A, raiz n de B, eu multiplico A vezes B e conservo a raiz n. Então, um exemplo aqui, ó, raiz quarta de 2, raiz vezes multiplicado pela raiz quarta de 3, a gente conserva a raiz quarta e multiplica 2 vezes 3, vai dar 6, raiz quarta de 6. Mais uma propriedade, o quociente de radicais de mesmo índice é igual ao quociente dos radicandos. O mesmo que nós falamos agora da multiplicação, serve também para divisão. Se eu tenho o mesmo índice aqui, ó, aqui nesse caso vou dividir o A pelo B. Então aqui eu tenho o mesmo índice, né? Conservo a raiz cúbica e divido 6 por 2, que vai dar 3. Raiz cúbica de 3 nesse exemplo aqui. Então, para multiplicação e divisão, eu tenho que ter o mesmo índice da raiz. Agora, quando eu tenho uma raiz de outra raiz, como nesse caso aqui, então é só multiplicar os índices das raízes. Então, aqui eu tenho raiz cúbica, raiz quinta de 3. Então, eu tenho que multiplicar esses dois índices. Né? 3 vezes 5, 15. Então, vai ficar raiz 15 de 3. 15ª raiz de 3. Certo? Agora nós vamos ver aqui alguns exemplos de resolução de raiz quadrada com números maiores. Então, por exemplo, aqui, ó, raiz quadrada de 81 é 9. É fácil fazer. A gente faz isso aqui mentalmente. Agora, a raiz quinta de 243, a melhor maneira de se fazer uma raiz de números grandes assim é fatorando o radicando aqui. Então, fatorando 243, nós vamos ter 3 elevado à quinta potência. Observe que a raiz aqui é quinta. Então, se eu fizer isso aqui, ó, raiz quinta, e o 243, eu vou colocar o resultado da sua fatoração, 3 elevado à quinta. Então, ó, como eu tenho aqui o mesmo índice, né, e expoente, o mesmo valor, simplifica, então vai ficar o resultado aqui 3. Raiz cúbica de 1728, mesmo processo, fatora o 1728, nós vamos encontrar aqui o 2 repete 6 vezes e o 3 repete 3 vezes. Então, nós vamos dividir 3 em 3 por conta do índice aqui, que é 3. Então, vai ficar assim, ó, 3 ao cubo, 3 ao cubo, aliás, 2 ao cubo, 2 ao cubo e 3 ao cubo. Simplificando aqui, ó, o índice pelo expoente, nós vamos ter 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Então, o resultado da raiz cúbica de 1728, 12. Raiz sexta de 4.096, mesmo processo, fatora 4.096, e agora nós vamos dividir de 6 em 6. Como aqui nós temos 12, o número 2 está repetido 12 vezes, nós vamos colocar assim, ó, raiz sexta de 2 a sexta, raiz sexta de 2 a sexta. Nós pegamos o 12 e dividimos em duas partes de 6. Simplificamos aqui o expoente com o índice, 2 vezes 2, 4. A raiz sexta de 4.096 dá como resultado o número 4. Raiz quadrada de 576, mesmo processo, fatora o 1.500, aliás, 576. Nós vamos dividir agora de 2 em 2. Vai ficar assim, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado e 3 ao quadrado. Simplificamos, simplificamos todos eles aqui, ó. O 2 com 2, aqui não aparece, mas tem o número 2. O índice com o expoente. Então ficou 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 3, 24. Agora nós vamos resolver raízes que não são exatas. Observe que aqui a divisão dos valores deu para simplificar. Mas, por exemplo, a raiz quadrada de 50, fatorando, se a raiz quadrada teria que repetir 2 em 2, né? 2 vezes cada número. Aqui só, o 2 só repetiu uma vez, ficou uma vez, e o 5 duas vezes.
Então ele vai ficar assim, ó, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 ao quadrado. Aqui eu posso simplificar, aqui não. Então nós vamos conservar esse valor, simplificando aqui o 5 sai da raiz, então vai ficar 5 raiz de 2. Mesma coisa aqui com 432, fatoramos aqui, como ela é raiz quadrada, de 2 em 2, vai sobrar aqui um 3. Então, for 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado e o 3 aqui na raiz. Esse 3 da raiz, que não vai dar para simplificar, a gente conserva ele e resolve o restante. Simplificando aqui, ó, vai ficar 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Então, o resultado da raiz quadrada de 432, 12 raiz de 3. A raiz cúbica de 1536. Vamos no mesmo processo, fatorar. Depois da fatoração pronta, nós vamos dividir de 3 em 3. Então vai ficar raiz cúbica de 2 ao cubo, aqui. Depois raiz cúbica de 2 ao cubo, aqui novamente. Raiz cúbica de 2 ao cubo, mais 3 aqui. E raiz cúbica de 3, foi esse 3 que sobrou aqui. Então, como essa raiz cúbica de 3 não dá para simplificar, a gente conserva ela. Agora aqui dá para simplificar. Esse por esse, esse por esse, esse por esse e esse por esse. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. 16 raiz de 3. Raiz quarta de 405. Fatoramos ali 405. Então, vai ficar raiz quarta de 3 a quarta e raiz quarta de 5. Que o 5, ó, só apareceu uma vez. Então, esse 4 aqui do índice e do expoente, então vamos simplificar. O 3 vai sair da raiz. Então, vai ficar 3 raiz quarta de 5. Vamos ver agora dentro de uma operação de soma e subtração. Como é que fica essas raízes aqui? Então, olha, primeira coisa que vamos fazer é fatorar todos os radicandos aqui das raízes. Então, fatoramos o 32, o 20, o 45 e o 50. E vamos pegar os resultados e colocar aqui no lugar de cada valor desse. Então, aqui ficou 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2, que é o resultado dessa fatoração. Raiz de 20 ficou 2 ao quadrado vezes 5. Raiz de 45 ficou 3 ao quadrado vezes 5. E a raiz de 50, 2 vezes 5 ao quadrado. Aqui. Então, aqui nós vamos simplificar. Né? Então, esses dois valores saem da raiz. 2 vezes 2, 4. Aqui nós vamos simplificar. O 2 vai sair da raiz. Aqui o 3 vai sair. E aqui o 5 vai sair. Então, o resultado vai ficar isso. 4 raiz de 2. 2 raiz de 5. Aqui simplificou o 3 aqui. 3 raiz de 5. E aqui simplificou o 5. 5 raiz de 2. Observe que aqui eu tenho raiz de 2, raiz de 5, raiz de 5 e raiz de 2. Eu só posso somar quando eu tiver aqui o mesmo radicando. Eu só posso esse com esse e esses dois aqui eu posso resolver também. Então, 4 raiz de 2 menos 5 raiz de 2 vai ficar menos raiz de 2. Menos 1 mais 1 não precisa colocar. Aqui nós temos menos raiz de 5, menos 2 raiz de 5, mais 3 raiz quadrada de 5, mesmo radicando aqui, ó. Então 3 menos 2 vai dar 1. Uma raiz de 5 também não precisa colocar. Agora, como aqui eu tenho um radicando diferente, eu já não posso resolver mais o resultado desse aqui. Nesse segundo exemplo, nós vamos fatorar o 72, 98, 50 e 32. 50 e 32 nós já temos aqui a fatoração pronta. Então, fatorando 72 e 98, vamos colocar o resultado aqui. Então, aqui nós temos o 2, eu vou conservar, tem o resultado da fatoração de 72, 2 ao quadrado, vezes 2, vezes 3 ao quadrado. Está aqui. Aqui eu vou conservar o 7, o resultado da fatoração de 98, 2 vezes 7 ao quadrado. Está aqui. Aqui nós vamos conservar o 2, o resultado da raiz de 50, 2 vezes 5 ao quadrado. Está aqui. Conservo o 3, o resultado 32, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado e o 2.
Então, nós vamos simplificar, né? Se tiver de ser simplificado aqui, o que puder simplificar. Então, aqui eu posso simplificar, vai sair 2. Aqui eu posso simplificar, vai sair 3. 2 vezes 3, 6. Vai ficar o 2, está aqui. O 6 foi o resultado dessa simplificação. E a raiz de 2 continua. Aqui o 7 a gente conserva. Simplificando aqui, ó, vai sobrar 7 raiz de 2, está aqui. Menos 2 a gente conserva. Simplificando aqui o 5 vezes a raiz de 2 vai ficar 5 raiz de 2, está aqui. Aqui a gente conserva o 3. Simplificando o 2 ao quadrado com 2 ao quadrado aqui, ó, vai ficar 2 vezes 2, 4. 4 raiz de 2, está aqui. Agora é só resolver. 2 vezes 3, 6 raiz de 2. 7 vezes 7, 49 raiz de 2. 2 vezes 5, 10 raiz de 2. 3 vezes 4, 12 raiz de 2. Como eu tenho o mesmo radicando, ó, em todos, eu conservo o radicando. Eu vou fazer 12 mais 49 menos 10 mais 12, 63 raiz de 2 é o resultado. Mais alguns exemplos. Então, se aparecer algo desse tipo aqui, isso aqui é muito fácil de resolver. Aqui, ó, você vai procurar a raiz que pode ser resolvida, né, mais rapidamente. No caso aqui, a raiz de 81, que é 9. Observe que a gente não precisa nem fazer cálculo para resolver isso aqui. A raiz quadrada de 81 é 9. Então vai ficar 9 aqui. 25 menos 9 é 16. Quem é a raiz quadrada de 16? 4. 4 mais 32 dá 36. Quem é a raiz quadrada de 36? 6. 15 menos 6 vai dar 9. A raiz quadrada de 9, 3. Mas se você quiser fazer o cálculo, você vai aqui. A raiz quadrada de 81, 9. 25 menos 9 vai dar 16. A raiz quadrada de 16, 4. 32 mais 4, 36. A raiz quadrada de 36 é 6. E 15 menos 6 dá 9. A raiz quadrada de 9, 3. Resultado dessa expressão aqui. Agora vamos ver o que acontece quando o expoente for uma fração. Então aqui nós temos um exemplo. A elevado a n sobre n. Nós vamos transformar isso aqui numa raiz. Então o n, que é o denominador da fração, vai ser o índice da raiz. E o numerador vai ser o expoente da base aqui da potência, que no caso aqui vai ser o radicando. Então, olha, o denominador é o índice da raiz e o numerador é o expoente. Então, quem é 4 elevado a 1 sobre 2? O 2 veio para ser o índice da raiz e o 1 o expoente do 4. Como o 2 aqui e o 1 a gente não precisa escrever, vai ficar a raiz quadrada de 4, que é igual a 2. Mesma coisa acontece aqui, ó. 1 nono elevado a menos 3 sobre 2. O negativo aqui vai inverter a base. Eu tenho um vídeo que fala sobre isso, porque que inverte. Vocês podem assistir lá no canal. Então, inverteu aqui, ficou 9. 3 sobre 2 agora passa a ser um valor positivo. O 2 vai ser, ó, o índice da raiz. O 3 o expoente. Agora, o que você pode fazer aqui? Você pode elevar o 9 ao cubo, depois fatorar, simplificar o que puder ser simplificado, para achar o resultado de 27. Ou você pode fazer a fatoração só do 9. 9 não é 3 ao quadrado, então o quadrado aqui com esse você vai eliminar, então vai ficar 3 elevado ao cubo, 3 elevado ao cubo, que é 27. E aqui nós temos essa expressão, 2 elevado a 0 dividido por 8 elevado a 1/3, que tudo isso é elevado a menos 1. Então, quem é 8 elevado a 1/3? Aqui é o numerador e aqui é o denominador. Então, o denominador 3 vem para a raiz, que é o índice da raiz, e o 1, que é o numerador, para o expoente do 8. Certo? E 2 elevado a 0 é 1. Eu conservo 1. Raiz cúbica de 8 dá 2, porque 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Como o expoente aqui é negativo, você vai inverter a base.
Então o resultado vai ficar número 2. Agora nós vamos ver racionalização de denominadores. Racionalizar denominador significa escrever essa fração de forma que fique mais fácil de ser resolvido. Nós vamos eliminar um número irracional que está no denominador por um número racional. Para isso, a gente tem que lembrar da equivalência de frações. O que é uma equivalência? Eu preciso multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo valor para que as frações mantenham, né, o equilíbrio, sejam equivalentes. Então, aqui eu tenho 4 sobre a raiz de 3. Então, 4 sobre a raiz de 3. Para eliminar essa raiz aqui do denominador, eu preciso multiplicar por ela mesma. Quando eu multiplico uma raiz por ela mesma, então essa raiz vai ser elevada ao quadrado, aí vai dar para você eliminar o índice pelo expoente. Simplificar, isso elimina a raiz. Então, se eu multiplicar a raiz de 3 pela raiz de 3, vai dar raiz de 3 ao quadrado. Observe que esse quadrado aqui eu posso eliminar com a raiz. Então, fica só o 3. Mas como eu falei da equivalência, se eu multipliquei o denominador pela raiz de 3, o numerador também precisa ser multiplicado pela raiz de 3, para manter a equivalência. Então, 4 raiz de 3, continua 4 raiz de 3, e aqui a gente repete 4 raiz de 3 sobre 3. Ou seja, essa fração aqui é equivalente a essa fração aqui, só que escrita de forma diferente. Aqui o que ele precisa eliminar aqui do denominador é essa raiz de 2. Então eu vou multiplicar essa raiz de 2 por ela mesma. E se eu multiplico o denominador por a raiz de 2, o numerador também tem que ser multiplicado pela raiz de 2. Está aqui. Então 5 vezes raiz de 2 vai ficar 5 raiz de 2. O 3 a gente conserva. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 2 ao quadrado. Simplificando aqui, esse 2 vai sair da raiz. Então 2 vezes 3, 6. Então vai ficar 5 raiz de 2 sobre 6. Observe que a raiz saiu aqui do denominador. Essa fração é equivalente a essa. Agora, e quando o denominador tem um expoente? O que nós vamos fazer? Então, observe aqui que o fator, o valor que eu vou multiplicar aqui para que eu tenha o mesmo índice 3 aqui, é 3 elevado a 1. Porque na multiplicação de potência de mesma base, a gente soma os expoentes. Então, eu tenho aqui raiz cúbica de 3 ao quadrado, eu vou multiplicar pela raiz cúbica de 3, porque aqui tem 1. Quando eu multiplico esse por esse, eu vou somar os expoentes. Então, 2 mais 1 aqui vai dar 3. Eu vou poder simplificar. Então, conserva aqui o 4 raiz cúbica de 3, né? Você vai conservar aqui. E aqui você vai multiplicar 3 ao quadrado vezes 3. 3 ao quadrado vezes 3, propriedade da potência de mesma base, nós vamos somar os expoentes. 3 aqui com 1 daqui, 2 aqui com 1 daqui, vai dar 3. Aí eu posso eliminar, posso simplificar aqui, então vai sobrar somente o 3. E o 4 raiz cúbica de 3 a gente só vai conservando porque não tem como resolver, certo? Agora, para encerrar, tem algo que a gente não pode esquecer. Isso aqui é proibido esquecer. Raiz quadrada de menos 25 não pertence ao conjunto dos números reais. Por que não pertence? Porque se, por exemplo, for menos 5 elevado ao quadrado, só vai dar um número positivo, mais 25, porque menos com menos dá mais. Então, qualquer número negativo, né, uma raiz, né, de um número par, uma raiz de índice par, a raiz de índice par de qualquer número negativo não pertence a reais. Agora, se o índice for ímpar, aí dá para resolver. Agora, quando for par, a gente vai escrever isso aqui, não pertence a reais. Quando for ímpar, por exemplo, a raiz cúbica de menos 8 vai dar menos 2, porque menos 2 ao cubo, menos com menos dá mais com menos dá menos. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Pronto, bateu o mesmo resultado. Quando é ímpar. Quando for par,
já sabe que não pertence ao conjunto dos números reais quando o radicando for negativo. Então, pessoal, espero que eu tenha ajudado vocês nessa revisão. Inscreva aí no canal, né? Dê um joinha se vocês gostaram. Até a próxima e que Deus abençoe cada um de vocês.